159 Estúdio, estamos aqui de novo com Resenha Espiritual. Hoje o tema é fantástico. Hoje a gente vai gravar com o Eric Freire. É um rapaz que trabalha como escritor. Ele também é analista de processo. E vou mostrar para vocês em primeira mão. Contos inusitados, reflexões. Esse livro aqui vai dar o que falar para vocês. Pessoal, vocês não têm noção, sabe? Não é merchandising não. Estou falando aqui de uma pessoa que ela vai deixar vocês surpreendidos com esse livro aqui. Vai mudar a cabeça de vocês, vai mudar a reflexão. O que aconteceu? A gente achou interessantíssimo algumas partes do livro que falavam sobre espiritualidade e religião. E aí a gente entrou em contato com o Eric Freire. O Eric veio aqui justamente para falar sobre esse livro aqui, ó. Pessoal, a gente vai deixar depois para vocês aqui o caminho para comprar. Vale a pena comprar esse livro. Vocês vão se surpreender com quanto de coisas que vai fazer você refletir, mudar o teu jeito de pensar, ver de forma diferente. E aí, então, a gente conversamos com o Eric, surpreendentemente soubemos o quê? Que o Eric já foi da Batista, quer dizer, ele é da Batista ainda, só que não está indo direto da Batista, está um tempo afastado, parece que está. Também foi da Pentecostal, e nada melhor do que a gente poder falar um pouquinho de espiritualidade, também abordar um pouco da religião batista, que tem uma qualidade enorme nas pessoas que estão lá. Falar um pouco da Pentecostal. Então, a gente trouxe hoje aqui para vocês Eric Freire. Vou pedir para ele se apresentar um pouco para a gente. O Eric, seja bem-vindo ao Resenha Espiritual. A casa é sua. Aqui é uma casa de espiritualidade. E a gente está aqui para aprender um pouquinho com você hoje. Eu queria que você falasse um pouco de você. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer demais aí. Muito obrigado, cara. Obrigado você, cara. Por estar aqui. É um privilégio. É a primeira vez que eu tenho essa experiência de participar de algo assim diferente, inusitado, como o livro. Inusitado. Mas assim, eu sou cristão, né? Eu nasci num lar cristão e num lar de músicos, né? Meu pai foi cantor de quartetos. Minha mãe, ela era regente de coral, então eu estive nesse ambiente cristão desde criancinha, né? Os pentecostais, me perdoem se eu estiver falando alguma coisa desatualizada, porque quando eu frequentei a igreja pentecostal, eu era um garoto, né? Então eu lembro daquela época. 2 anos atrás? Uns 2 aninhos. Então, assim, eu estudei como tecnólogo, né, uma área técnica ligada à engenharia, na área automobilística. Então, trabalho hoje numa empresa automobilística. Além disso, eu sempre fui muito ligado às artes e às questões espirituais também, né? E as artes me levam para esse caminho também da espiritualidade, né? Me levam para vamos dizer assim, um êxtase espiritual, porque ela traz um caminho para mim para chegar nesse ponto de espiritualidade. Então, eu gosto de música, eu gosto de desenho, pintura, artes, gosto de escrever e tudo de uma forma artística mesmo. E dentro de tudo que eu faço tem a espiritualidade, tem as questões espirituais, as questões religiosas que estão aí, inclusive no livro aí, para que vocês possam degustar, né? Se divertir. Eric, eu queria assim, a gente aborda no canal nosso conhecer um pouco de cada religião. Eu sei que você falou que está desatualizado um pouco sobre a igreja pentecostal e batista, mas eu queria que você falasse um pouco do que você viveu na pentecostal, falasse como que é o mundo de pentecostal para quem não conhece, e dentro da igreja batista. Uma coisa que a gente estava conversando bastidores aqui, que eu te falei para você, que é uma característica que eu tenho de carinho, de amor por vizinhos que eu tinha da Batista, é a educação. Pentecostal, meu avô frequentava, mas eu tive pouco contato. A Batista eu tive contato um pouco mais por causa dos vizinhos e amigos, e aí eu via que as pessoas da Pentecostal, da Batista, elas eram muito polidas para conversar, para te convidar, para te abordar sobre o assunto. Uhum. E é uma característica muito forte da Batista. A educação das pessoas que estão lá é uma coisa maravilhosa, linda, eu sempre achei. E eu queria que você abordasse um pouquinho da Pentecostal, como que ela é e como que é a Batista, e os pontos que você vê de diferente, como que eles trabalham, né? Como que eles olham o mundo espiritualista aqui fora. Na minha opinião, como as duas
as duas denominações, elas são ligadas ao cristianismo, elas são cristãs, né? Que acreditam em Jesus Cristo, no Espírito Santo e em Deus Pai. Elas têm o mesmo caminho, né? Só que assim, na igreja Assembleia de Deus, quando eu frequentava, a parte emocional, a parte mais sensível era mais evidente, né? As pessoas oravam alto, elas choravam, né? Elas falavam em línguas espirituais. Na Igreja Batista isso é pouco visto, né? Mas a Igreja Batista, eu não sei se eu posso dizer, mas eles têm um conhecimento aprofundado na Bíblia, de estudo. Eles são muito ligados a essa parte de estudo bíblico, né? Escolas dominical, os pastores são muito bem preparados, e faculdades e tudo mais. E na época que eu frequentava a Assembleia de Deus, os pastores eram consagrados pela... Pastor ancião? Pastor. Eles eram consagrados pela espiritualidade. Muitos não tinham nenhuma faculdade de teologia na época, né? Hoje eu não sei como é que é, mas deve ter muito conhecimento atualizado para o pessoal da Assembleia. Mas o que eu vejo de diferente nessas duas vertentes é mais isso, né? Sempre fui bem recebido nas duas denominações, né? Na Pentecostal e na Batista? Sim. E por que existe uma curiosidade de mim, existe uma divisão dentro da congregação de homens e mulheres sentados um para cada lado, disso que eu sei, e o véu? Se você pudesse explicar um pouquinho, você tem conhecimento? Então, essa é a Cristã do Brasil. Como é a Cristã do Brasil, eu posso falar alguma besteira aqui. Então, não, tudo bem. Não. Eu pensei que era a Cristã do Brasil. Não, a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. A Congregação Cristã do Brasil que tem essa divisão. Desculpa, perdão. Isso mesmo. Eu sou curioso para saber isso e aí eu pensei... E qual que é a diferença que você vê da Pentecostal e da Batista? Mas essa parte, né? Assim, os cânticos os cânticos eram diferentes, né? Na época, hoje eu acredito que isso não deve estar mais acontecendo. A Pentecostal é mais exaltada, que você falou, desculpa. O emocional é muito mais aflorado, né? Aflorado. Porque você vê as pessoas oram bem alto, elas choram muito, elas falam em línguas, é uma coisa bem mais evidente, né? Existe lá dentro, por exemplo, o caso de a pessoa ter abdução por alguma parte espiritual lá dentro? Porque eu já vi algumas igrejas que a pessoa fala que teve que tirar na Bíblia. Mas lá dentro, já viu? Se tem ou não já teve? Não? Eu nunca vi, mas na Bíblia existe algumas passagens que falam sobre arrebatamento. Arrebatamento. A pessoa, ela assim, vou usar essa palavra, mas ela é arrebatada, ela é abduzida, ela é tirada, a parte espiritual dela, né, é levada aos céus, né? Isso seria um arrebatamento, para que Deus mostre algum mistério que precisa ser revelado para essa pessoa ou para alguém. Que legal, cara. Então, assim, eu já ouvi muito isso, principalmente quando eu era criança. Arrebatamento. Existem revelações também lá assim? Existe. Porque na Congregação Cristã do Brasil existe a revelação do Espírito Santo, se eu não me engano. Sim. Existem revelações também lá? Sim, inclusive na Bíblia fala também sobre os dons do Espírito. E esses dons, inclusive, tem lá a parte de revelação e tudo mais. Então, assim, eu vi muito isso. Como que é feita a revelação para a pessoa? Quem que faz a revelação? São os profetas. Os pastores? Os profetas. Os profetas. Tem pastores que também são profetas. Mas os profetas, eles estão na história da Bíblia, né? Sim. Tem vários profetas lá dentro da história bíblica, né? E esses profetas, desde aquela época, já havia essa prática. E hoje acontece. Acontece muito. E, assim, eu tenho uma tia que ela tem um dom de revelação. O dom de revelação. A função dela dentro da igreja é batista que ela está? Ela é da Assembleia. Da Assembleia. Ela tem um dom da revelação, ela. Isso. Aconteceu algo muito especial na vida dela, que mudou a vida dela, e depois que isso aconteceu, ela passou por uma fase muito difícil na vida dela, Deus visitou ela com isso, sabe? E ela assim, ela está aqui com você, aí ela fala, eu gostaria de orar por você, eu gostaria de... Posso.
Pode. Aí ela ora, e se Deus falar com ela alguma coisa que precisa falar para você, vai falar e vai acontecer. Inclusive eu cito ela aqui. Essa tua tia é americana? Não. Brasileira? É. Ela vem aqui? Acho que não. Por quê? Ela já tá velhinha já. Mas assim que é legal. A pessoa com mais idade, você imagina o quanto que tem de passar experiência pra gente. Eu não sei. Assim, pergunta pra ela. Quem sabe Deus fala com ela, porque a gente nunca sabe, né? Minha mãe tem 74 anos, começou a gravar aqui, o pessoal gostou. Mas conversar com ela, porque se ela, de repente, ela pode abrir, com essa experiência dela, o caminho para que mais pessoas venham para a religião dela. Porque a gente não... eu falo para a pessoa assim, a gente não pode fazer apologia, ficar querendo exaltar. Aqui o canal Resenha Espiritual, a gente não vem para ficar exaltando, mas eu acho bacana que cada religião, se ela puder trazer para o lado do bem uma pessoa, salvar uma pessoa de um caminho que não está bem, mostrar para ela tranquilidade, mostrar paz na vida dela. Pô, se ela quiser o canal aqui para poder fazer isso, porque além do mais eu vou aprender, porque o legal aqui sentado aqui eu estou aprendendo. Estou ouvindo você aqui, puta, minha cabeça está assim. Logo, eu também pergunto muitas vezes, será que eu sou o cara mais indicado para poder perguntar alguma coisa na tua religião? Porque que acontece? Como eu tenho pouco conhecimento, eu tenho poucas perguntas também para fazer. Isso fica um pouco difícil de ser... É meio complicado, né? E uma coisa que você comentou que eu achei muito interessante, você falou que na tua família, teu pai é pastor, certo? Isso. A tua mãe, que religião que ela é? Minha mãe, ela já faleceu, mas ela era regente de coral. Regente de coral. Da parte, e era do círculo de oração na época da Assembleia de Deus, que são as pessoas, as irmãs da igreja que oram. Legal. Pelas pessoas lá dentro. Círculo de oração. Isso. Pois o que você fala? Teu irmão? Meu irmão é cristão também, né? Ele é evangélico. Evangélico. E ele é bem sensível com relação a essas coisas espirituais. Tua irmã? Minha irmã é do candomblé. Legal. Minha irmã é do candomblé. E eu tenho um tio que é pastor. Eu tenho o meu sogro que é pastor, Nelson. Que bacana. E eu sempre tive nesse meio, né? Nesse meio cristão. E isso está muito evidente aqui no livro, porque aqui falam algumas coisas de forma sutil, não é uma coisa que vai te cansar, é uma coisa que vai te dizer que existe essas questões espirituais nos permeando o tempo todo. Sim. A tua mãe fazia orações. Me explica um pouquinho como que funcionava isso lá. Eles tinham, naquela época, quando eu era garoto, né? Ela falava assim, olha, eu vou até contar uma história assim, que fica assim na minha memória como uma lembrança agradável. Na casa da minha tia, nós morávamos no mesmo quintal. E aí eles pegaram e falaram assim, nós vamos fazer um culto semanal aqui das irmãs da igreja Assembleia de Deus. Aí alguém teve uma ideia, eu não lembro quem foi, qual das irmãs falou, é o culto chamado Culto da Florzinha. Aí eu falei, que é isso? Eu era moleque e queria saber o que negócio era aquilo. Então eles faziam aquelas reuniões de oração, oravam pelas pessoas da igreja, pelas lideranças, oravam pelas questões políticas, tudo que permeia e que nos afeta. Elas oravam por isso, né? E aí, no final, eles faziam uma confraternizaçãozinha com bolo. Você adorava isso, né? Adorava. Era muito legal. Aí na casa da minha tia, eu fui numa das reuniões na casa da minha tia, e aí eu falei, pô, o que será que é esse culto da florzinha, né? Aí elas pegavam e colocavam vários copinhos, esses copos não eram transparentes, e aí cada uma das irmãs tirava um copinho. O copinho que estivesse com a florzinha embaixo, esse copinho representava que essa irmã iria receber a pessoa na casa dela para fazer essas orações novamente. Então eles iam fazendo esse ciclo. E tinha aquela festa, e tinha o que é mais poderoso, que é a oração, né? Que você fala com Deus, pedindo para Deus cuidar da gente.
E elas colocavam temas importantes, né? Que eram temas ligados ao que influencia a nossa vida. Saúde, as lideranças, as pessoas, né, que estavam naquela comunidade da Igreja Assembleia de Deus e tudo mais. Os pais, os maridos, os filhos, todos eram abordados ali naquela reunião. Coisa bonita, semanal, né? Toda semana. Coisa bonita. Uma coisa que eu ouvi uma vez falando de um amigo, que tem muito assim, da igreja, dos fiéis da igreja, dizerem que eles têm uma ligação diretamente com Deus, não tem intermediário, é isso, né? Mas assim, essa ligação com Deus, a gente, eu entendo que existe também o Espírito Santo, existe Jesus Cristo. O Espírito Santo a gente acredita assim. A Santíssima Trindade. Isso. E aí você tem o Espírito Santo. Então, na Bíblia, assim, Jesus Cristo mesmo fala, ninguém vem ao Pai, a Deus, senão por mim. Então, por intermédio de Jesus, você chega a Deus. É lógico, você pode se comunicar diretamente com Deus. Mas Jesus é o caminho. Lá ele ensina como você deve se comportar para você se aproximar de Deus. Entendi. Esse é o caminho. Então, ele mesmo fala lá, né, eu não lembro se é Mateus, eu não lembro agora, mas ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até Deus se não for por mim. Porque eu estou te ensinando como é que faz isso. E se você ler a Bíblia, as partes que fala de Jesus, ele vai te dar uma filosofia de vida, um caminho que vai mostrar para você como você faz para se aproximar de Deus. Bacana. Está tudo escrito lá. E o Espírito Santo? Como que você pode definir o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que nos convence daquilo que está errado, daquilo que você está fazendo, e você, às vezes, por você mesmo, não saberia que está errado. Ele te convence do pecado. Ele está ali do seu lado como um conselheiro, alguém que te ajuda a discernir o que você está fazendo. Está certo isso que eu estou fazendo? Realmente está certo? Às vezes é uma coisa banal, assim, para você. Sim. Mas ele vem e fala, opa, você está cometendo um equívoco aqui. Muito que bacana. Eu queria até, antes de fazer mais... Eu sou muito curioso sobre essa parte da igreja, Congregação Cristã do Brasil, a Batista, a Pentecostal. Eu acho muito bonito. Tenho muito respeito porque eu vejo a dedicação de todos, pode chamar de obreiros, né? Uhum. Obreiros da igreja são pessoas muito dedicadas, muito corretas, você vê. Apesar que a gente... Pessoal, eu não gosto de julgar pela coisa, né? Sabe, existe muita coisa que as pessoas criticam sem conhecer. E eu aqui, a gente no canal, não tá para criticar, tá para falar bem. Então a gente tem que olhar para as pessoas, aprender os pontos delas que tem. E eu queria assim saber de você, principalmente assim, o que você hoje poderia falar assim, uma coisa que você achou, um ponto que você achou lindo na Igreja Batista e um ponto que você lembra que era lindo na Igreja Pentecostal que te marcou. Um ponto em cada um desses para mim, acho que assim, você fala, isso aqui para mim era uma coisa que marcou, que era uma coisa que... Bom, o que me marcou muito na Igreja Batista, que eu vou te falar o mais recente, né? Para mim foi a parte de louvor e adoração, que é onde a gente estava falando aqui com o Saulo a respeito dos levitas, né? Eu participei muito tempo disso. Isso, vamos dizer que isso abre um portal, abre um caminho para você ficar suscetível à espiritualidade, suscetível ao Espírito Santo, porque você pode bloquear isso, mas se você estiver aberto, e o louvor dentro da igreja, na Igreja Batista, me deixou, assim, foi o que mais me tocou, o que mais me levou a me aproximar mais de Deus. O louvor é os cânticos. Os cânticos com os cantores, né, os levitas e o pessoal da igreja também cantando. E na igreja... Para as pessoas entenderem, levitas são... Levitas, vamos lá. Existem 12 tribos, né, que era de Israel lá, e uma dessas,
eu não lembro todas, Não, né? Mas legal. Tinha a tribo de Benjamim, tinha várias tribos, e inclusive uma delas era os levitas. Os levitas, eles eram responsáveis por cuidar do templo, das coisas de Deus e da adoração. Ai, que legal, meu. Então, por que nós somos chamados de levitas, né? Porque nós estamos ali para levar o povo à adoração. E nós estamos ali para servir. Tem muita gente que confunde, acha que levita é só o cara que vai lá tocar e cantar. Não é isso. Nós estamos ali para servir. Servir a Deus em primeiro lugar e servir as pessoas que estão. E trazer o bem-estar para as pessoas, na verdade, né? Trazer a elas a condição ou o caminho, né? Abrir o caminho para que elas se abram para Deus, para a adoração. É fazer com que elas estejam abertas para adorar. Que bacana. Então, através do louvor, você abre esse caminho. E aí as pessoas se soltam. E aí as pessoas se aproximam. E aí as pessoas louvam. E louvam com sinceridade. Louvam com o coração. E são impactadas com isso. São transformadas com isso. Deve ser aquele momento mágico que ela tira tudo aquilo da tristeza do peito e entrega para Deus. Isso, na Igreja Batista, me impactou bastante. O que me impactou bastante na Igreja Pentecostal, a presença do Espírito Santo, assim, a presença de Deus falando através das pessoas, né? Então, profetas, pessoas tomadas pelo Espírito Santo falando de coisas que são mistérios, que você não imagina. Como que a pessoa ia saber um negócio desse? Eu nunca falei nada para ninguém. Deus veio e tocou em mim e falou isso. Deus veio e tocou em mim e fez um milagre. Ele transformou a minha vida. Hoje eu estou aqui porque eu vivi um milagre. Capítulo 11? Aqui é o conto número 11. Conto número 11. Chama Catedral. Vai comentar sobre isso aí. E você viu a Pentecostal, essa pessoas são tomadas pelo Espírito Santo. Sim. Fala besteira, como que funciona? Ela vira para você, ela olha, ela põe a mão em você e fala, Deus está falando comigo agora? E tá aqui. Não. Como que é? Me explica para mim. Eu fiquei curioso. É porque assim, as pessoas acham que é simplesmente ela acessa a hora que ela quer. Né? A maioria das pessoas pensam assim, eu tenho o dom do Espírito Santo, eu vou falar. Não é assim. Deus, né, o Espírito Santo, ou Jesus Cristo, se há a necessidade de falar com você, ele poderia me tomar agora e falar, fala isso pro Fábio, ele precisa saber disso, através do Espírito Santo. Não é simplesmente eu chegar e falar, não é assim. E para que a pessoa tenha essa condição, porque senão todo mundo poderia ser, né, um profeta, poderia ser uma pessoa que revela, faz revelações e tudo mais, faz cura, e não é assim. Para que você tenha essa condição e chegue a esse ponto, você tem que estar revestido de espiritualidade, revestido do Espírito Santo de Deus. Como é que você consegue isso? Orando bastante, servindo, sendo uma pessoa conforme os caminhos que Jesus Cristo falou, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e está tudo escrito lá. Ele fala como que você tem que chegar nessa condição, e nem todos têm essa condição. Esse é o caso que a gente comentou hoje, mas uma outra religião, de falando, mas eu não vou entrar nisso, porque eu acho que o assunto aqui é realmente... mas é engraçado, divergiu o assunto que a gente falou de manhã hoje, uma gravação, e aí começou a entrar nessa questão da pessoa estar preparada para esse momento aí. Né? Então, algumas religiões o cara não pode comer carne, não pode beber, não pode fumar, não pode isso que era para poder se revestir. Sim, existe o jejum na nossa. Então, é isso aí. Existe o jejum e a oração. Isso daí faz com que você se abdique da carne, né? Da sua carnalidade. Então, quando você faz um jejum e ora a Deus, você está afastando a carne e trazendo o Espírito.
Sou leigo na parte de jejum. Você conhece sobre jejum? Para poder falar um pouco mais, para dar uma orientação para a gente? Porque eu não sei. Se posso... então, legal. Eu não sou um catedrático, não. Para isso você tem que trazer um pastor aqui. Não, porque eu queria gravar até esse tema, porque eu quero aprender. Na verdade, eu queria aprender. Não conheço nada. Ouvi sempre falar do jejuar. E o poder que tem. Sempre vi pessoas mesmo, não sabem o que é jejuar. Jejuar é um poder fantástico. E sempre ouvi, mas eu falei, precisava trazer uma pessoa que podia falar um pouco mais para mim. Se você pudesse me acrescentar um pouco mais de conhecimento com isso, as pessoas que estão aqui, eu ia agradecer. Aí a gente entra no livro. Você viu como que é? O que vamos falar? Começa, se a gente deixar, Eric... a gente vai ficar aqui até amanhã. A gente vai ficar até aqui. Não, tem muita coisa para falar. E eu tenho aula particular. Cada pessoa que senta aqui para mim, o pessoal fala, como que é gravar o podcast lá, o Resenha Espiritual? Fala para mim, virou uma coisa maravilhosa. Porque quando você vai numa igreja, você vai numa palestra, você tá lá no meio do auditório, e eu sou aquele cara que queria perguntar um monte de coisa pro cara, fica levantando o dedinho, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, o cara tá louco pra ir embora, né? Aí tá eu levantando o dedo lá para perguntar, naquela curiosidade. Aqui não, aqui só fica eu, não fica ninguém perguntando, então eu tenho que perguntar. Então eu queria aproveitar esse momento e você me explicar um pouquinho o que é o jejum. Vamos começar então com Jesus, né? Quando Jesus estava para ser crucificado, ele entrou numa questão do jejum para se preparar para o que iria vir. E não foi fácil. Se você assistir Paixão de Cristo, você vai ver um pouquinho do que aconteceu com Jesus. Então, para que ele estivesse revestido espiritualmente, não estou falando da carne, a carne sofreu muito, sim, mas espiritualmente, para conseguir viver a crucificação, ele jejuou. O jejum uma das coisas que é citada na Bíblia para você, como eu falei para você, afastar os desejos carnais, porque tudo que é da carne te desvia da espiritualidade. Tudo isso te desvia. Então, por exemplo, quando você... A gula é uma coisa... Da carne. Ela vai te afastar. Por exemplo, você vai para uma farra lá no carnaval. Aquilo a próprio nome já diz, carnaval. É a festa da carne. Então, tudo isso vai te afastar de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, se você está falando de espiritualidade, você não está falando da carne. Você está falando do Espírito. Então, o jejum ele tem esse poder de fazer com que você se afaste da carne e se aproxime do Espírito. E com a oração, falando com Deus, você recebe o revestimento completo para você poder superar. Não, eu apontei para o solo. E aí, o revestimento completo. E aí você... Eu vou falar assim, vou me jejuar em propósito de alguma coisa que eu desejo. Já ouvi falar isso. O pessoal falou, eu vou até citar um exemplo. Passa um problema de saúde, o pessoal falou, você já fez o jejum? Eu, felizmente, nunca fiz, porque eu nunca achei uma pessoa explicar para mim como que funciona. E quanto que é o período de tempo que você faz isso? Como funciona? Não tem um período de tempo. Eu não lembro, olha, me perdoem se eu estiver falando alguma bobagem, mas Jesus jejuou... E outra coisa, vocês que estão ouvindo a gente conversar aqui, somos meros mortais, conversando sobre assuntos que a gente aprendeu através de pai, mãe, e da nossa doutrina espiritual, nossa religião, que vocês que estão aí, que possam acrescentar para a gente informação também de aprendizado, sejam bem-vindos. Tá? A gente aqui não é dono do saber, é uma opinião minha, do Eric, né, Eric? E a gente está aprendendo. Se vocês puderem escrever o que é para a gente um pouco mais, vai lá. A memória pode falhar um pouquinho, né? Mas assim, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Mas os ensinamentos que a gente tem hoje, e tem outras histórias na Bíblia sobre jejum, que você pode jejuar o quanto você conseguir fazer. Porque você também não pode jejuar ao ponto de prejudicar a tua carne, né? Isso. Porque aí perde o sentido o jejum. Né? Eu vou um pouquinho mais a fundo. Antes, a gente precisa entrar no livro, mas eu vou entrar um pouquinho a fundo, que é o livro que é a coisa mais curiosa que eu tenho aqui. E, por exemplo,
pô, eu vou começar um jejum. Aí eu falei, como que eu começo esse jejum? Começo por onde? Para você fazer o jejum, isso é a minha opinião, tá? Ok. Com toda a vivência que eu tive dentro da igreja, você precisa ter um objetivo primeiro. Sim. Qual é o objetivo de você fazer um jejum? Por exemplo, uma cura minha de saúde. Pode ser, mas pode ser também, eu quero ser uma pessoa revestida do Espírito Santo de Deus, poderosa no Espírito. Pode ser um objetivo também. Ok. Para ajudar as pessoas. Ou eu quero jejuar porque eu quero ser uma pessoa preparada, tanto psicologicamente, espiritualmente, para falar com as pessoas e ajudá-las. Também é um objetivo. Mas a cura é um excelente exemplo. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou orar. E vou fazer um pacto, mas é um acordo com Deus. Olha, Deus, eu estou jejuando aqui e te peço a sua ajuda. Eu estou me abdicando da carne para se aproximar de ti, para ganhar a cura, para ter a cura, através do jejum e da oração. Não só o jejum, a oração também. Por exemplo, vou orar de manhã, tarde e à noite. De manhã quando acordar, na hora do meu almoço e à noite. Ok? Isso seria o suficiente para falar que seria um jejum? Minha pergunta é justamente assim, eu estou questionando isso porque eu sou muito leigo nisso. Olha, e eu queria, um dia, prover e tentar fazer. Porque eu, assim, eu penso na minha cabeça, eu nunca fiz. Que deve ser muito difícil. Por exemplo, eu sou, infelizmente, uma espécie rara, ainda atrasada, mas eu sou fumante. Sim. E é um vício péssimo. Hoje não está em moda, graças a Deus não está em moda, e vocês que nunca puseram na boca, não põem na boca. Não sou de bebida. Mas eu falo assim, eu acho que me abdicar de um vício horrível como que é esse vício, né? Em propósito de Deus seria um objetivo. Um objetivo. Sim. Olha, a religiosidade, não vamos falar de espiritualidade, vamos falar da religiosidade. A religiosidade tem muita interpretação, tem muitas coisas que vêm das pessoas e não do Espírito Santo. Então existem muito dogmas, muita regras, mas eu creio na questão do Espírito Santo e do jejum e da oração, que você vai fazer isso conforme a sua condição, a sua possibilidade. Meu irmão, por exemplo, estava conversando com ele esses dias. Ele ora o tempo todo. É o tempo todo conversando com Deus. Tipo, ele está lá, lavando louça e tal, e ele está lá, oh Deus. É uma conversa, é um bate-papo. Que gostoso. E isso, na vida dele, faz muito efeito. Eu já sou menos que ele assim. Sim. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu paro, eu organizo. Mas o efeito é o mesmo, é lógico. Ele fica o tempo todo em contato com Deus. Quanto mais próximo de alguma coisa você tiver, mais influenciado pelaquilo você vai ser. Então, se você está próximo de Deus, né, através do jejum, através da oração, né, falar com Deus, das leituras da Bíblia e de livros ligados à espiritualidade, a Deus, né, você vai sentir mais esse efeito. Tanto é que quando eu estava na igreja aconteceram coisas espirituais comigo que hoje não acontecem com a recorrência que acontecia. Porque eu estou menos na igreja. Dá um exemplo de alguma coisa que aconteceu. Uma coisa que marcou. Deixa eu lembrar. Simples, mas que marcou assim, que você fala... Olha... O sentimento, alguma coisa que passou por você. Eu vou te contar uma coisa. Eu estava passando por uma série de problemas... assim, que para mim eram muito difíceis de superar. Mas naquela época eu estava orando muito. Eu levantava nas madrugadas. Por que nas madrugadas? Né? As pessoas falam muito isso é uma curiosidade também. Por que nas madrugadas? Nas madrugadas você não é interrompido. Não tem interrupção. Não tem como te atrapalhar. Não tem barulho, não tem ninguém. Você está ali só você e Deus. O silêncio, também falar alguma coisa aqui, o silêncio vai te ajudar. Ele é um canal para te concentrar, para você falar com Deus. Então naquela época eu orava muito, e eu falava, pô,
Pô, Deus, por quê? Porque eu oro tanto, eu me aproximo tanto de você, e eu estou passando isso, esses perrengues aqui, essas dificuldades. Eu falava, não é possível, não está funcionando. Não funciona isso. Né? Eu estava revoltado. Mas eu não desisti, eu continuei orando. E com o tempo aquilo foi passando. Depois, orando para Deus e pedindo discernimento a respeito disso, Deus, por que cargas d'água? Quando eu orei, essas coisas não foram embora. Depois elas foram, mas quando eu estava orando não acontecia. Aí Deus falou no meu coração, né? O Espírito Santo, né? Aquele que fala para você, cara, você está fazendo certo, você está fazendo errado. Aquele momento de oração, ele serviu para te dar estrutura, te dar base, te dar força espiritual e física para você passar pelo que você estava passando. Não era para eliminar o que estava acontecendo. Aquilo ia acontecer, você precisava passar por aquilo. Então, esse é o papel do Espírito Santo. Te dar o discernimento e te falar, olha, você passou por isso porque você precisava passar, e a oração não foi para eliminar a sua dificuldade que você tinha que percorrer. Foi para te ajudar a percorrer, porque senão você não ia aguentar. Quando a gente fala que precisava passar por esse momento, é um momento de evolução que vocês dizem, de aprendizado? Eu acredito nisso. Por que eu acredito nisso? Hoje, de novo, eu estou aqui porque eu passei por um câncer. Esse câncer, minha esposa está aí, ela pode até, se ela estiver me vendo, ela vai saber. Ela mesma falou essa semana para mim, você era um cara introspectivo. Você não falava. Eu chegava em casa e perguntava as coisas, você não falava. Os meus medos, os meus temores, as minhas preocupações, as minhas aflições, eu não contava para ninguém. Pera que eu vou defender você. Qual que era o nome da tua esposa? Thalita. Thalita, olha, não é defendendo ele não, mas o Eric naquela época ele não falava, o coitado não respirava de tanto trabalho, tá? Não tô fazendo, sabe, defendendo ele não, porque se eu falar mal, eu vou falar, Thalita, mas ele não respirava. Até hoje também respira um pouquinho melhor, mas naquela época não respirava. Pode continuar. A experiência ajuda, né? Depois você dá um R$100 pra mim, viu? Então, cara, é assim, o que aconteceu? Quando eu soube do câncer, eu falei, putz, agora já era, né? Eu vou morrer. Né? Parece dramático, mas é a primeira coisa que você pensa. E aí, aquilo ficou na minha cabeça, você lembra? Na empresa, né? Você estava junto. Eu lembro. Quando você falou que você tinha um problema, eu logo imaginei que era isso. E eu vou te falar da minha espiritualidade. Eu nunca vi você morrendo. Não sei porquê. Mas quando eu olhei pra você, eu fiz assim. O Eric, cara, não vai embora. E aquilo eu tinha uma certeza dentro de mim. Só pra te falar, eu nunca te falei isso, agora eu tô falando. Eu tinha essa certeza. Eu não tinha, então eu fiquei apavorado. Pimenta no olho dos outros é refresco, né? Aí, cara, o que aconteceu? Que a gente tá falando aqui da evolução. Sim. Era impensável eu estar num lugar assim. Porque eu também sou neurodivergente. Então, essa interação, para mim, é complexa. É difícil. Me expor, principalmente em frente de câmeras, ter que falar e tudo mais. Todo mundo que fala isso, Saulo, é o cara que dá aula aqui, é o cara que fala melhor, é a pessoa que mais o vídeo repercute. Vai lá. É bem eu conheço essa história. Não, eu tô aqui também. Você acha que eu ia ficar aqui gravando podcast? Eu nunca imaginei minha vida. Isso aqui é uma forma de eu me comunicar. Mais fácil. Eu não preciso me expor. Mas não foge do assunto, a gente vai começar o livro, tá vendo? Mais um assunto. Antes de você fechar esse assunto que a gente começou, entrar no livro, eu queria que você passasse um recado para as pessoas agora, porque sempre eu comento aqui no podcast uma coisa. Se a gente conseguir salvar uma pessoa que está agora como depressivo, que está ouvindo a gente aí, que hoje está assistindo aqui na live, passou por lá, está com ideia de suicídio,
tá com ansiedade, tá achando que a vida dela, a cruz dela é maior que todo mundo, que não aguenta mais, que tá com um monte de dívida, que tá desanimada na vida, se a gente aqui, nós dois, puder passar e conseguir fazer com que essa mensagem chegue nessa pessoa e ela fala assim, meu, tô vendo 2 caras aí conversando e tal, a minha vida é a péssima, a minha vida, né, é horrível. Se a gente conseguir atingir esse objetivo, porque vida não tem preço, tempo não tem preço. Então, se a gente conseguir, a gente ganhou tudo que tinha que ganhar, né? Eu queria que você falasse uma mensagem para quem passa hoje a dificuldade de um câncer e que ouviu esse diagnóstico que é difícil, tumor, tem um nome certo, né, para isso? Eu esqueci o nome que eles falam, não é tumor, tem um nome lá. Nódulo, tem vários nomes. Tem vários nomes. Carcinoma. Carcinoma, isso aí. Quando eu recebi eu queria que você deixasse essa mensagem de como foi para você, como foi a superação e falar que você superou, através do que você superou e passar a mensagem para a pessoa, como que ela tem que lutar contra isso para amenizar a dor dela. Olha, vou falar, assim, meu posicionamento é esse, né? Do período que eu estive na igreja, efetivamente todos os dias que eu ia no louvor, cantava, tocava, eu nunca precisei tomar nenhum medicamento. Nenhum. Apesar das dificuldades, dos perrengues, das lutas, do trabalho que você sabe como é, intenso, viagens, responsabilidade, filhos, tudo que te leva a você, exige de você, desde aquela época eu não tomava um medicamento. Porque era como se o Espírito Santo viesse, pegasse você no colo, através dos louvores, da palavra de Deus, da Bíblia, da oração. Então eu digo que a espiritualidade e a religião é um caminho. Outro caminho, que hoje eu também uso, procure ajuda especializada. Tem muita gente que tem preconceito com terapeutas, com psicólogos, com psiquiatras. Vá, porque tem coisas que dependem disso. Depende, cada caso é um caso, né? Então, procure essa parte profissional. Isso vai ajudar muito. Hoje eu falo aqui com vocês, isso, a parte espiritual, né? Cuide da parte espiritual, mas procure também a parte... A parte mental, né? Então. E no final, que é outra parte que eu também vivi, é a parte física. Então, assim, se essas coisas estiverem ok para mim, na minha opinião, você vai ficar muito bem. Então, assim, na parte da mente, né, da parte do profissional que você vai seguir, olha o que acontece. Eu vou dar exemplos, né? No caso desse profissional, eu falo com uma terapeuta. Aí eu falei, isso aqui não vai me ajudar coisa nenhuma. Eu vou ficar só falando aqui, conversando, falando das minhas coisas. Só que isso me ajudou a me habituar a falar do que eu sinto. E isso alivia. Quando você passa a falar dos seus temores, dos seus medos, dos seus fantasmas, que você não fala para ninguém, e você fala para um terapeuta, você começa a se abrir às outras coisas que você não costumava falar para as pessoas ao seu redor. E guardar isso sufocava. E, lógico, isso acaba com você. Porque fica só você e você, né? E a parte física. Cortando um pouquinho, né? Mas você acaba não passando para fora porque você acha que ninguém vai te ajudar ou aquilo lá vai ter solução em falar, né? Eu acho que isso é muito pessoal. E aí você fica guardando. Você fala, para que... Eu guardava, eu falava, eu vou falar para que isso? Para que eu vou falar? Para quem? Para quê? O único que eu posso fazer é falar com Deus e só. Só que quando você fala, não é que aquela pessoa vai te ajudar. Você descarrega. Boa. Você alivia as suas tensões. Você, consegui falar aquilo, olha. Eu escrevi um livro. Esse livro, ele descarregou um monte de coisa que eu tinha. Boas e medos, receios, está aqui dentro, que pode ajudar outras pessoas. A pessoa pode refletir, pensar, prestar atenção, ler com atenção e mudar a vida dela, talvez. Porque muita coisa que está aí mudou a minha vida, né? E a parte, tem um meu cunhado, ele é
ele é personal training. Hum. Esse menino aí, ele me ajudou na parte física. Ele ficou um tempo comigo fazendo musculação. Isso também é fundamental para que as pessoas que estão nessa condição que você falou, suicídio, né, essa depressão, consiga sair ou consiga se manter equilibrado. Que bacana, é legal. Essas são as coisas que eu acho que funcionam bem. Bom, vamos lá. Vou pedir pro Saulo jogar essa câmera para cá, que eu quero mostrar isso aqui, ó. Acho que a câmera eletrônica está aparecendo, mas está aparecendo para você, Saulo, aí? Contos inusitados e reflexões. Vou falar para vocês o seguinte, pessoal. Procurem esse livro. A gente vai deixar o link aí abaixo, tá? Que a gente pediu pro Eric passar onde poder comprar. Olha, se a gente puder falar, é um livro fininho, uma pena. Eu falei para ele que é uma pena, porque você vai ler tão rápido e você vai se encantar com esse livro. A riqueza dele está não no número de páginas, são poucas, mas o que ela mexe com o sentimento de vocês? Ela mexe com o sentimento, ela vai lá na alma, ela faz você refletir, faz você ter pensamentos diferentes. E a gente combinou com o Eric de vir falar sobre o Contos Inusitados. Por quê? Porque ele entrou numa área que a gente fala da espiritualidade. É difícil a gente não ler aqui e não ter correlação com a espiritualidade. Isso chamou atenção pra gente. Por isso o Eric veio aqui. Olha, procure esse livro para quem gosta de ler. E eu vou pedir pro Eric agora dar uma breve pra gente, fazer a introdução do livro pra gente e falar um pouco do que tem aqui no livro. Você podia falar um pouquinho pra gente sobre esse livro que você escreveu? Esse é o primeiro dos outros que estão por vir, que eu sei. Sim, estou fazendo alguns outros. Como começou, como que você foi encaminhado para fazer o livro? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui, ó. Desse uma breve. Pode ser, Eric? Claro. Assim, eu sempre fui movido pela questão de empatia, de ajudar as pessoas. Então, por conta disso, muitas pessoas me procuravam para conversar, sem eu buscar, né? E assim, por conta dessas coisas, de pessoas me perguntarem, o que você acha disso? O que você acha? Qual a sua opinião sobre o que eu pretendo fazer isso, o que você acha? Então, isso foi me levando a um caminho que eu não escolhi. Tipo, um conselheiro, alguém que fale, né, que ajuda as pessoas de alguma forma. E um dos motivos por escrever um livro é tentar passar algo, né, algumas lições ou algumas formas de ver a vida diferente. Algumas pessoas vão encarar o livro como algo, tem muito suspense aqui, ou, nossa, essa linguagem aqui é complicada, ela é pesada, por exemplo, ela fala de coisas espirituais e tem gente que é muito sensível com relação a isso. Sim. Mas o que eu peço para as pessoas verem aqui, prestarem atenção, no final de cada conto existe uma reflexão. E essa reflexão, ela está ligada ao conto. O conto é para divertir, é para você se divertir, achar curioso, as histórias são muito inusitadas, você não espera o final que vai ter, você vai falar, pô, que é esse cara? Que nem o primeiro conto aqui, ele fala de uma morte, né? Aqui está escrito Facetas da Morte, só que por pontos de vista diferentes, né? Então eu tenho o ponto de vista de uma borboleta, eu tenho o ponto de vista da Terra. Isso eu vi. Então, eu tenho o ponto de vista de cada uma dessas. E lá tem a morte, lá tem Deus, que é o Supremo, e aí cada um tem, né, acredita em alguma coisa. E tem o ponto de vista do assassino e da vítima. Então, aqui você vai encarar várias formas de como a morte é vista. Só que a morte, ela se apresenta aqui de uma forma totalmente diferente. Inusitada.
Isso. Bem diferente. Porque ela não se apresenta aqui como as pessoas encaram ela. Só que vocês precisam ler, mas com atenção. Então, é muito bacana isso. Você falou da borboleta, eu lembrei agora. Porque assim, você olha, você fala assim, poxa, uma borboleta, cara, você tá maluco. Mas leiam com atenção. Não é ler por ler. Leiam com atenção os detalhes. Aqui nós estamos falando muito sobre espiritualidade. Nós estamos falando muito sobre a sua postura, o seu estado de espírito aqui. Porque aqui nós estamos falando de morte. Né? Então, se você está falando de... Como você está enxergando isso? Aí fala, né? Isso. Porque assim, para borboleta... Você pode ser borboleta, você pode ser... Eu vi isso aí, isso pode ser uma forma de encarar. Nesse momento eu sou borboleta, nesse momento eu sou lá... Isso pode ser uma forma de encarar. Né? Mas, assim, aqui fala para você que você tem que ter uma postura, né, com relação à morte. Assim, você fez o livro, eu sei que teve... Todo momento que está fazendo alguma coisa desse tipo, tem aquele momento que a gente fala assim, putz, isso aqui é o auge do que eu estou escrevendo aqui. Esse é um ponto que me brilhou os olhos, que me chamou a atenção. Qual que é o ponto que você viu aí, que brilhou teus olhos, chamou a tua atenção e falou assim, isso aqui é o best do... Tá. Tem dois contos aqui que me chamaram muito a atenção com relação à parte experiencial minha, que eu vivi, e tem um outro que foi, vamos dizer assim, da história. A história que conta aqui. E a reflexão que ela traz. Da história, o último conto que fala sobre Memórias de Auschwitz. É uma história que fala sobre... foi até meu irmão que viveu essa história. Ele trabalhava numa empresa de estofados e ela era de judeus, né? E eles se ajudam. E ele o dono da empresa contratou um arquiteto judeu. E meu irmão foi levar esse arquiteto no banco. E durante o caminho, o que aconteceu? O velhinho usava um chapéu, ele tinha 90 anos, e o chapéu dele voou, e ele foi correr para atravessar a rua, para pegar e tal, e quase foi morto. A partir daí, a história se desenrola. E essa história, assim, para quem é bem emotivo, é capaz da pessoa até chorar. Porque é muito legal, assim, o que esse senhor viveu e o que isso traz espiritualmente falando. Eu perdi um monte de coisa na guerra. Eu perdi meus pais, eu perdi minha mãe, eu perdi meus irmãos, eu perdi a vida ali, eu perdi a dignidade. Mas lá também eu encontrei a minha esposa. E ela mudou a minha vida. Então, isso é um estado. Isso é um conto ou aconteceu isso com ele mesmo? Não, isso faz parte da história. Pois é, eu pensei que esse senhorzinho tinha vivido isso mesmo. Não, ele viveu, mas o que está escrito aqui, eu criei. Legal. Eu criei, mas para gerar reflexão. Mas, se você parar para pensar, as pessoas que viveram a guerra, né, viveram o Holocausto, imagine o que elas não devem ter vivido. Então aqui, nesse conto... Já dá temor de a gente imagina ter vivido. Então, ele não chegou a contar pro meu irmão esses detalhes. Meu irmão só contou o que aconteceu. Tipo assim, aí você criou ele quase foi atropelado. Aí eu falei, opa, que dá um negócio pra gente pensar. Porque tem o Holocausto como pano de fundo. Né? E isso traz uma carga pesada, né, para ele, pesado. Mas também traz algo bom, que foi a esposa e o ensinamento que ele traz aqui pro garoto. Que é meu irmão, na verdade, aqui. Bom, eu vou puxar outro tema, assim, você falou de uma coisa do Holocausto, e eu acho que eu nunca falei com ninguém, eu gravei com ninguém. Como que você vê espiritualmente o que aconteceu lá nessa época? O que você vê? Vai me explicando que eu vou perguntar as pessoas. Vai falando que eu tô ouvindo. Quanto tempo, só?
Eu acho que existe uma carga espiritual muito densa nisso, né? Porque o lado espiritual a gente não consegue enxergar, não é uma coisa assim muito palpável, você não enxerga. Sim. Mas existe um pano de fundo aí, né? Existe uma coisa por trás. Então, para mim, no Holocausto existe uma escuridão espiritual, é uma coisa muito pesada. Um mal. Porque não é possível. Eu pesquisei para escrever esse último conto. Não tem nada muito pesado, mas o que eu vi nas minhas pesquisas é triste. Bem triste. Não apenas para o judeu aqui, o rapaz que sofreu isso. Até para os guardas foi terrível. Porque tinha guarda que não aguentava mais aquela situação. Receber ordens e fazer coisas que eles não queriam fazer. Então você imagina a carga espiritual não só isso, pesada, né, que a gente tinha nesse momento. Vamos falar o seguinte, né? Lá, nessa parte dos militares alemães, isso eu posso falar com 100% de certeza. 1000%. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente discute algum assunto aqui em podcast, para saber o que é expressar uma coisa pessoal, para levar para as pessoas, porque muitas vezes a gente expressa uma coisa pessoal, a gente não detém o conhecimento para falar isso, mas uma coisa, esse assunto, na verdade, eu posso dizer com 100% de certeza. Lá, naquele local, quando foi feito essa atrocidade, né, nem a gente pode ter 1000% que não eram todos alemães ou guardas que concordavam com ele. Sim. Assim, é uma certeza absoluta. Quantos por cento eu não sei. Mas eles foram julgados igual aos outros. Uma vez que ele estava lá, vestindo aquela roupa de militar alemão, ele foi julgado como nazista, ele foi julgado como um trustum. Ele pagou por aquilo lá, junto com quem fazia. Uma coisa que a gente tem que pensar, a gente está conversando sobre espiritualidade e resistência espiritual, primeira coisa, as pessoas começarem a se respeitar, se amar, sabe, deixar de julgar a religião, deixar de julgar a raça, cor, entrar nesse confronto de parte sexual, entrar nesse conforto de saber, pô, seja leve, tenha a tua vida. A primeira coisa que eu acho que é assim, né? A lei escrita, que a gente sabe, por quem foi, mas a gente não precisa nem falar por quem foi aqui nesse momento, básico, respeitar um ao outro. Se você gosta do azul, se você gosta do amarelo, se você gosta do polêmico, que está feliz, seja feliz. Eu tenho que estar feliz vendo você feliz. Se você é um crente, parabéns, está feliz, louvando, gritando, seja feliz. Essa, eu acho que a maior experiência do mundo é essa, de a gente passar. Uma outra coisa, a gente nunca mais tem que viver esse mundo de ter que eliminar uma raça porque pensa diferente pra gente, pôr pessoas em escravidão, sabe? Você imagina eu não consigo entender como você podia ter um porão cheio de pessoas amarradas com bola na perna e você em cima dormir, ou comer, ou ter filhos com seres humanos amarrados embaixo. Chegou, acabou. Esse ponto a gente não precisa mandar nisso. Isso aí já é passado e eu acho que não tem que andar mais isso. A reflexão nossa aqui é pra gente mudar, sabe? Aprender a respeitar um ao outro, né? Entrou esse assunto no livro porque é um assunto bem bravo. Assim, espiritualmente falando, né? Como a gente está falando de espiritualidade, isso é uma coisa bem carregada, né? E o que me impressiona em tudo isso é assim, como as pessoas combatem ou agridem uma forma de amar. Por exemplo, você tocou aqui em homossexualidade, né, essas coisas que hoje é muito, muito complexa. Ela tem essa coisa de ter
conflito entre as pessoas e tudo mais. Segregação, segregar. E isso daí, cara, as pessoas estão condenando uma forma de amar. Quer dizer, o amor não presta. Sendo que, eu estou falando de Jesus aqui. Jesus Cristo pregou o amor. Pregou o respeito. Isso. Pregou a caridade. E esse é ponto um caminho. Final, e ponto final. E esse é um caminho para se chegar a Deus. Sim. A elevar a sua espiritualidade. A você transpor a sua condição ínfima para uma coisa mais elaborada, mais espiritual, mais poderosa. Vou pôr uma coisa mais poderosa ainda. Deus, com todo teu amor, tanto carinho, Ele vai querer te julgar, te bater, te prejudicar? Não. Ao ponto de saber que você é filho dele, eu sou filho dele, nossa crença, e muito mais pessoas aí, Ele vai querer que um irmão se machuque com o outro, que julgue o outro. Não, fácil de pensar. Não é o que foi. Não é o que foi proposto. Não foi o que foi proposto. Mas fugir um pouquinho do assunto do livro. E que mais que você pode falar do teu livro para as pessoas que você acha que é interessante? Quando foi lançado o teu livro? Foi agora, né? Recentemente. Foi uma autopublicação. Então, assim, não teve nenhum. Não foi por uma editora famosa, grande. Isso aqui era um sonho meu. Então, eu vi que foi legal para mim a experiência. Já estou fazendo mais, eu tenho mais 3 livros na cabeça aí e já estou começando a escrever. Legal. Assim, o livro, qual é o objetivo dele? É fazer com que você reflita e, através dessa reflexão, você encontre caminhos para você mudar. Então aqui tem assuntos que são polêmicos. Aqui tem um conto sobre transtornos mentais. De uma forma descontraída. É uma brincadeira. Então aqui você vai ver falar sobre toque, vai falar sobre depressão, vai falar sobre o TEA, num dos contos. Tem um outro conto que fala sobre você se autoconhecer. Isso também te direciona para uma espiritualidade em que você, através do autoconhecimento, você se fortalece espiritualmente. Então você se autoconhecer. Também fala aqui sobre isso. Tem um outro que é sobre companheirismo, amizade, empatia. Então eu e você somos amigos e nós nos ajudamos. E você me ajuda com esse presente que, por exemplo, isso aqui para mim foi um presente. Isso dá um conto. Que legal. Isso dá um conto. Dá um conto. Dá uma resenha. Dá. Então aqui nesse livro tem um presente que eu ganhei. O conto chama O Cubo de Rubik. Rubik foi o cara que inventou o cubo mágico. Eu ganhei um cubo mágico. E cara, eu não ganhei um cubo mágico. O que eu ganhei, na verdade, foi tudo que o cara tinha. Do coração dele. Essa é a reflexão que eu quero que as pessoas tenham, entendeu? Um cubo não é só um cubo. Eu sei. Eu sei o que você está falando. Entendeu? Entendi. Esse podcast não é só um podcast. É isso aí. Né? Tem muito mais aqui. Tem muito mais, isso aí. Então, assim, tem várias coisas aqui, cara, que, assim... Bom, eu quero saber o seguinte... Parte divertida. Não, a parte divertida é assim. Aonde a pessoa pode procurar para comprar o livro? Onde ela pode procurar comprar? Eu publiquei aqui o físico pela WeClap. Ok. Até mandei, acho que o link para vocês, eu não lembro agora. E ela tem no Amazon, mas no Amazon o frete é muito caro. No Amazon, o ideal seria comprar o e-book, que o e-book é bem baratinho, tá cerca de R$12. 12 reais? O e-book, sim. R$12, pessoal. O e-book. Que outra tem gente que prefere o físico. Eu também prefiro o físico. Que é mais caro. Não, eu gosto da simbologia, de guardar, de lembrar, de olhar. Isso é seu, inclusive. Você precisa só assinar aqui. E outra coisa, é justamente isso. Aproveita. Qual que é o teu e-mail, Eric? Para poder mandar um e-mail para você, algum contato, e-mail, alguma coisa, uma rede social que você possa falar para a gente aqui. Porque é o seguinte, você pode comprar o livro e ele manda
você quer dar de presente para um amigo, ele vai, sabe, assinar, autografar e vai mandar para o amigo também. Vocês podem pedir isso para ele, eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Eu tenho dois Instagrams, né? Um é Eric S. Freire. Eric S. Freire. E o outro é ESF Fotografia. ESF Fotografia. Ali tá. É que ele faz pouca coisa, analista de processo, ele é escritor e também tem o hobby de fotografia. Pintura também. Eu gosto de tudo que é arte. Bom, essa é a parte do livro dele. Agora ele vai para a pergunta final que todo mundo treme aqui, porque é uma pergunta complexa que ele nunca falou para ninguém. Sabia disso ou não? Não. Isso aqui é uma surpresa, né? Que agora claro que eu não sei se eu vou travar, né? Todo mundo trava. Vamos lá. Por que todo mundo trava? Vou explicar. É a pergunta mais complexa que tem, do assunto mais difícil de responder. E a gente, quando a pessoa fala, eu acho que é a coisa mais bela que você pode falar. E a gente fala para as pessoas assim, o que representa, adjetivos que você possa dar, falar aquilo lá, assim, brevemente, o que significa para você. E para todos eu pergunto isso. Para todas as religiões, para todas as pessoas que sentam aqui, eu pergunto isso para as pessoas. O que é Deus para você? Bom, seria clichê eu falar Deus é tudo, né? Mas não é. Não é um clichê. Deus, para mim, cara, é a razão, né? Os motivos de eu estar aqui. Os motivos de eu ter construído família. Os motivos de eu sobreviver. Os motivos de eu viver. Porque Ele é o caminho. É uma forma de você se ancorar. Sem Deus, você é um barco à deriva. Sem acreditar no Supremo, o que resta? Se eu não tenho Deus, o que é tudo isso aqui? É real? Então pense, se Deus não é real, isso aqui é real? Então assim, para mim Deus é a essência. Nós somos apenas meras criações, meras consequências da grandeza dele. Poeira. Então, assim, para mim, Deus é isso. É o meu lastro. É aonde eu tenho para onde correr. É o meu porto seguro. É ali que eu vou encontrar realmente a segurança, o alívio. No primeiro conto, eu falo sobre isso. Tá? Deus, ele fala com a moça que é a protagonista, né, que acaba morrendo aí na história, mas ele fala, ele toca nela e ela muda e tudo se transforma e a paz invade e o tempo dobra aos pés dela. Não existe mais tempo porque ela foi tocada. Deus é incrível. Eric, eu só tenho a agradecer. Eu acho que a gente sentamos aqui para bater papo. Esse canal aqui, ele vem crescendo, o Resenha Espiritual, graças à qualidade de pessoas que vêm aqui. Eu falo para todo mundo, todos nós temos espiritualidade. Pode não ter religião, mas espiritualidade a gente tem. Sempre tem uma fé no coração e alguma coisa para transmitir para as pessoas. Independente de qual posição que você esteja na tua vida, quem você seja, onde você está. Muitas vezes a gente brinca, né, que a gente parou para conversar com uma pessoa mais simples do mundo, varrendo uma ruazinha, e fala, cara, aquele cara me deixou tanta coisa boa, tanta mensagem boa. Por quê? A espiritualidade não está na classe social, não está na cor, não está na raça. Ela está dentro do coração das pessoas. E como você, a gente está conhecendo caminhos novos, depois dos nossos anos de vidas, e sempre aprendendo, sempre mudando, graças a Deus, estamos tendo a chance de mudar. E eu queria agradecer muito, cara.
a gente nunca imaginar que colegas de trabalho, tanto tempo lá atrás, ia estar um dia sentado aqui fazendo um podcast, você escrevendo um livro, superando coisas muito difíceis da tua vida. Obrigado por você ter vindo aqui, Eric, porque tempo de vida, que a gente estava conversando, tempo de vida não tem preço. E quando a gente dedica esse tempo para estar conversando sobre um assunto, conversando sobre um tema, a gente está usando nosso tempo de vida. E você agraciou a gente com o teu tempo de vida que a gente não tem como pagar. Obrigado de você ter vindo aqui. A casa é tua, está sempre aberta aqui. Eu vou voltar. Vai voltar. Que Deus abençoe aí. Que traga a tua tia, porque eu quero conhecer a tua tia, fiquei curioso. O teu irmão também. Teu irmão, qual é o nome dele? Alexandre. Alexandre, sem brincadeira, você tem algumas coisas que a gente mais ou menos somos iguais em algum sentido, que eu precisava bater papo com você. Então, dá um pulo aqui, porque de repente a gente vai bater um papinho. As dores que você sentiu no corpo, a tua... senta aqui pra gente bater um papo. Vergonha de tela, também falou, se for sentir vergonha de tela, a minha já passou. Eu sou um ser humano, eu erro, as pessoas estão acostumadas nisso. Muito obrigado, viu?